Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em 1 Reis 12. Nós vamos ler dos versos 25 ao 33. Livro de 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25. Diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa para sermos edificados. E se existe alguma expectativa nossa nesta noite, é com relação à Tua palavra, é com relação à Tua pessoa, Senhor, que fala. E eu quero te pedir, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fala à Tua igreja esta noite. Nós temos a consciência, Senhor, que é a Tua palavra que vai ser exposta. E que Tu possa estar dando entendimento à nossa mente, aquecendo o nosso coração e nos desafiando a pôr em prática a Tua palavra. Fala conosco esta noite. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você ler o livro de 1 Reis, você vai ver que os primeiros 2 capítulos, o capítulo 1 e 2 do livro de 1 Reis, vai falar sobre a velhice e a morte de Davi. Davi foi o 2º rei quando Israel era um reino unido. O que é isso? Era quando um rei só governava as 12 tribos de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo, Davi. Então, os 2 primeiros capítulos do primeiro livro de Reis vai já começar falando sobre a velhice e a morte de Davi. Davi, quando morre, assim como Deus o tinha prometido, de manter a sua descendência no trono de Israel, quando ele morre, Salomão, o seu filho, ocupa o seu lugar. Ali seria o 3º rei de Israel, que governaria o reino unido, as 12 tribos juntas. É do conhecimento de todo mundo, eu tenho certeza, que o reinado de Salomão foi um dos mais prósperos que Israel já tinha visto. Em beleza, em economia, em tudo aquele homem se sobrepôs. Porém, ele, como sempre queria mais,
ele queria fazer alianças políticas e por causa disso ele começou a casar com mulheres pagãs, com mulheres de outros povos que até então Deus tinha condenado. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres, quando vinham morar com Salomão, elas não traziam só as suas bagagens físicas, elas traziam também tudo aquilo que elas acreditavam, inclusive o culto a seus deuses pagãos. E a Bíblia vai dizer que na velhice, essas mulheres dominaram, perverteram o coração de Salomão, e aquele homem sábio, aquele homem próspero, começou a levantar altares a deuses pagãos. Por causa disso, Deus disse que iria dividir o reino de Israel, por causa da idolatria. É nesse contexto aqui que a gente vai entender a história de Jeroboão. Quem era Jeroboão? 1 Reis 11:26, você não precisa abrir, vai falar pela primeira vez quem foi Jeroboão. O que é que Jeroboão, Janeide, tem a ver com essa história? A Bíblia vai dizer que Jeroboão era um servo de Salomão. Jeroboão era da tribo de Efraim, filho de uma viúva. Por ser filho de uma viúva, com certeza era um suporte e provedor para sua mãe. A Bíblia vai dizer, quando vai falar de Jeroboão, que Jeroboão era um homem laborioso. Em algumas versões, explicando melhor, vai dizer que Jeroboão era competente e ativo, um homem trabalhador, um homem disposto, um homem capaz. Por causa disso, Salomão, que empreendia grandes obras, que empreendia grandes coisas, por ele ser um homem competente, por ele ser um homem ativo, por causa disso, Salomão o coloca como chefe da casa de José. A casa de José basicamente era composta pelas duas tribos, de Efraim e Manassés. 1 Reis 11 vai nos dizer que ele fica ali sendo, vamos assim dizer, administrador daquelas obras. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia, Jeroboão encontra com o profeta Aías. E estavam só os dois no campo. E o que acontece aqui, irmãos, com Jeroboão, vai mudar completamente a sua vida. Porque lembra que eu falei que Deus já tinha proposto dividir o reino por causa da idolatria de Salomão. E nesse momento que Jeroboão encontra com o profeta Aías, o profeta Aías lança uma profecia sobre Jeroboão. 1 Reis 11:31 vai dizer o que o profeta Aías disse a Jeroboão. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços. O profeta estava com uma capa. Os profetas habitualmente usavam capas. E o profeta Aías, ele estava com uma capa nova e ele tira aquela capa. E de uma forma simbólica, ele diz assim: e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços. Ele partiu aquela capa em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele diz, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, a ti darei 10 tribos. Guarda esse acontecimento aí, que a gente vai ver ele mais na frente. O verso 40 do capítulo 11 vai nos dizer que Salomão procurou matar Jeroboão. E existem entre os comentaristas duas suposições. A primeira é que, talvez, provavelmente, ao administrar as duas tribos, talvez Jeroboão tenha criticado a forma de Salomão governar. E isso tenha caído no ouvido de Salomão e talvez Salomão tenha ido procurar prender ele. Essa é a primeira suposição. Mas a segunda suposição é a mais provável, é a que os comentaristas aceitam mais, é que a Bíblia nos diz que no campo só estava Jeroboão e o profeta.
Talvez, provavelmente, Jeroboão não aguentou e abriu a boca. E começou a dizer ao povo: olha, eu estava no campo, tu não sabe o que me aconteceu. Irmãos, ele era um servo do Senhor, um homem simples, que não vinha de linhagem nenhuma. E talvez ele tivesse ficado chocado com aquela profecia, e talvez ele tenha começado a dizer: rapaz, tu não sabe o que aconteceu, eu estava no campo, apareceu um profeta, ele pegou a capa dele, ele dividiu em 12 pedaços e me deu 10. Provavelmente isso tenha chegado aos ouvidos de Salomão, e Salomão quis prendê-lo e ele teve que fugir para o Egito para não ser morto. Mas uma coisa é certa: ao administrar aquelas 2 tribos, Jeroboão ficou conhecido entre as tribos de Israel. E o capítulo 12 foi esse que nós lemos. Mas no início do capítulo 12 vai dizer que, após a morte de Salomão, o povo manda buscar Jeroboão no Egito. E é ele que representa Israel perante o filho de Salomão. Quando Salomão morre, quem assume é Roboão. E todo Israel se reúne para falar com Roboão, para saber dele como ia ser a sua administração. Como ele iria agora governar o povo, já que Salomão governava com mão dura, já que Salomão cobrava altos impostos, e o povo queria saber de Roboão como ele iria governar. E quem é que eles chamam para ser aquele representante, aquela pessoa que iria falar? Jeroboão. E como todos já sabem, por causa da soberania de Deus, porque já estava decretado por Deus que ia haver uma divisão, Roboão se aconselha com os mais jovens, não escutam os sábios, e quando o povo vai lá perguntar a ele: olha, como será a tua administração? Ele diz: olha, se meu pai era duro, eu vou ser muito mais. E ali o povo sai, faz uma revolta, como diz a Bíblia, e Israel passa a ser um reino, irmãos, dividido. E assim como Deus falou, 2 tribos iria ficar com Roboão, a descendência de Davi, e 10 tribos ia ficar com Jeroboão. Houve ali uma divisão geográfica. Mas, irmãos, a mais danosa seria a divisão espiritual. O mal que Jeroboão iria fazer a Israel iria perdurar até o cativeiro. Aí talvez você esteja perguntando assim: Janeide, o que a história de Jeroboão pode nos ensinar hoje? O que é que nós temos a ver com a história de Jeroboão? E eu queria que essa noite nós pudéssemos pensar. Eu tenho certeza que se você é convertido, se você lê a Bíblia, e é só a palavra que te dá discernimento, é só a palavra que te dá a capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que não é. Se você ler um pouco a Bíblia, você vai concordar comigo e você vai se ajuntar a mim que o que nós temos visto e ouvido hoje na igreja brasileira, muitas vezes a gente diz: isso não tem nada a ver com o Evangelho. Senhor, o que é isso? A tua igreja não está vivendo o Evangelho. E eu queria que essa noite nós pudéssemos pensar que o seguinte tema: alguns cristãos e igrejas criaram a sua própria forma de cultuar a Deus. Nós nunca tivemos tanta diversidade em forma de culto a Deus. Eu queria que essa noite nós pensássemos um pouco sobre isso. Nós vamos perceber que Jeroboão, quando entra para ser o rei das 10 tribos, ele implementa um novo culto. É como se Jeroboão introduzisse uma nova religião. E nós vamos ver, irmãos, que infelizmente esse novo culto, essa nova forma de cultuar, surge devido ao seu egocentrismo, e o povo segue, principalmente por falta do conhecimento do Deus verdadeiro.
João 14:7, Jesus disse: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Porque as pessoas têm se deixado levar a tantos absurdos que nós temos vistos. Porque não se iludam. Não é só culpado quem faz o povo pecar, mas quem também segue o falso profeta. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Vamos ver o que Jeroboão fez com a forma de culto de Israel. Versos 25, 26 e 27. Vamos ler novamente. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Irmãos, a primeira coisa que Jeroboão fez quando começou a governar as 12 tribos foi introduzir uma falsa adoração. Vamos entender. Jeroboão levou Israel a um declínio espiritual terrível. Mas, irmãos, tudo nós vamos ver que começou nele. Se a igreja se encontra da forma que está, pouca exposição bíblica, muito materialismo, muita ganância, muita vaidade, é porque começa no líder. É porque começa de cima. Tudo começou em Jeroboão. O verso 25 vai nos dizer que assim que ele toma posse das 10 tribos, ele edifica grandes cidades. Ele edifica Siquém e Penuel. E a pergunta é: para quê? Para se proteger. A Bíblia vai dizer que Siquém ficava na região montanhosa. Montanha é um local de difícil acesso. Montanha é um local onde você pode se esconder, onde você pode, aos olhos humanos, fazer uma casa mais segura. Do mesmo jeito, Penuel. E os comentaristas vão dizer que provavelmente era um palácio em cada um desses lugares. Jeroboão já começou pensando que a sua segurança estava em palácios e em exércitos. Que a segurança do seu reino estava no exército que iria lhe proteger. O verso 26 e 27 vai dizer que Jeroboão começa a ver que o povo de Israel, irmãos, isso era ordenança de Deus. O povo de Israel tinha que subir pelo menos uma vez ao ano para Jerusalém. Jerusalém não ficou com as 10 tribos de Jeroboão. Jerusalém ficou em uma das 2 tribos de Roboão. O que é que a Bíblia vai dizer? Que Jeroboão começa a ver e o seu povo liderado começa a subir para adorar a Deus em Jerusalém. O que é que ele pensa? Rapaz, isso não vai dar certo não. Esse povo vai sacrificar ao Senhor em Jerusalém. Talvez no caminho converse com alguém. Talvez vão ficar sabendo como Roboão governa. E talvez esse povo queira fazer uma revolta contra mim. E eu perca o poder. Que coisa terrível. Jeroboão não acreditou na promessa de Deus. Lembra que eu falei para vocês para guardarem aquela profecia do profeta Aías? Vamos voltar para 1 Reis 11. O profeta simplesmente não rasgou a sua capa e deu 10 pedaços a Jeroboão. O profeta Aías também disse algo para Jeroboão. Vamos ler do 37 ao 38. Ele vai dizer, o profeta: tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar,
e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O verso 37, tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Deus falou a mesma coisa a Davi em 2 Samuel 3:21. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha motivo para Jeroboão temer o homem? Tinha motivo para Jeroboão se preocupar se o povo tinha que ir para Jerusalém sacrificar ao Senhor? Tinha motivo para esse homem estar com medo? Não. Jeroboão não acreditou nas promessas de Deus. Jeroboão não confiou em Deus. Jeroboão não entendeu que não era palácios, não era o povo, não era Jerusalém. O que ia manter ele no poder era Deus, de acordo com a sua obediência. Jeroboão não entendeu que a sua obediência, o seu temor ia lhe trazer segurança. Mas Jeroboão começa a duvidar, ele começa a temer homens, ele começa a temer acontecimentos. Irmãos, não é diferente conosco. Quando Cristo nos encontra, Ele nos faz promessas. Ou não? Sim. Oh, quão insondáveis, né? São as suas promessas cheias de riquezas. Quando Cristo nos alcança, Ele nos promete salvação, Ele nos promete vida eterna, Ele nos promete paz na adversidade, Ele nos promete alegria na tristeza, mas nós duvidamos, com isso vem o medo, com isso vem a angústia. Deus promete nos sustentar, Deus promete cuidar de nós, mas nós continuamos correndo atrás de grandes refúgios e temendo o homem. Por causa disso, assim como Jeroboão, nós criamos atalhos na nossa comunhão com Deus. Nós não confiamos que quando Cristo nos alcança, a maior promessa dele é de vida eterna. É que o inimigo, ele pode tocar no nosso corpo, mas ele não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma foi comprada por um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Mas nós esquecemos disso, nós tememos o homem, nós tememos as circunstâncias, nós tememos as adversidades. E Jeroboão esqueceu aquela promessa de Deus. Imagina Deus te dizer, eu vou te dar 10 tribos, e tudo que tua alma desejares, eu te darei. Era para Jeroboão apenas descansar, buscar ao Senhor e esperar no Senhor. Verso 28, parte A, mas não foi isso que ele fez. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, apenas essa parte. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, o medo, ele não pediu conselho aos profetas. Saul, Davi tinha os profetas, Salomão tinha os profetas, que eram seus conselheiros. Mas ele não pediu conselho aos profetas, ele pediu aos conselheiros da corte. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Jeroboão ali toma conselho daqueles conselheiros, e ali, irmãos, por causa disso, Jeroboão iria criar uma religião baseada em motivação política e em motivação egoísta. É diferente hoje? Quantas igrejas surgem por motivação financeira, por vaidade? O que mais a gente vê hoje aí é igreja, ministério, ministério fulano de tal, aí a foto da pessoa desse tamanho, um banner, né? Não é diferente de hoje. Mas quando a gente olha para o cristianismo, a gente vai ver, irmãos, que o cristianismo, ele surge por amor.
Porque Deus amou o seu Filho unigênito de tal forma que Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Diferente dessa falsa religião, o cristianismo surge por amor, um amor sem barganha, um amor sem merecimento, um amor com renúncia, um amor com dor, um amor com cruz, um amor com derramamento de sangue. Paulo, em Romanos 5, 7 e 8 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cristianismo é um Deus que se fez homem, um homem perfeito, um homem que nunca pecou, que deixou toda a sua glória, se humilhou quando se fez homem, para morrer por mim e por você, que não merecemos nada. Isso é cristianismo, isso é Bíblia. É algo que surge sem motivação nenhuma, sem barganha nenhuma, é amor pelo ser humano. Diferente dessa adoração que Jeroboão estava criando, em cima dos seus próprios interesses, em cima do seu medo, em cima de que não queria perder o poder. E a gente vai ver que a nova adoração de Jeroboão tinha motivação própria. E ele vai mudar, irmãos, 3 coisas essenciais na vida de Israel. Ele vai mudar 3 coisas na vida espiritual daquela nação. Primeira, versos 28 ao 30, diz assim: pelo que o rei, que a gente já leu, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. A primeira coisa que Jeroboão fez, em cima do seu egoísmo, em cima da sua ganância, a primeira coisa que ele fez foi tirar o lugar de culto. O culto não ia ser mais em Jerusalém. Lembra que a grande preocupação dele era se o povo saísse dos seus arredores, se o povo saísse do seu controle e fosse para Jerusalém, que era agora governado por Roboão, talvez o povo se rebelasse. A primeira coisa que ele fez aqui foi mudar o lugar de culto. E ele faz, irmãos, 2 bezerros de ouro. E existem 2 suposições para essa criação dos 2 bezerros de ouro. Primeiro é que talvez, isso são suposições, essa fabricação desses 2 bezerros de ouro, a intenção de Jeroboão era ficar no lugar dos querubins. Alguns comentaristas comentam isso, mas outros vão rebater dizendo que não, porque os querubins não simbolizava propriamente a presença de Deus. Existia a arca, em cima da arca ficavam 2 querubins, mas os querubins ficavam com a cabeça para baixo, com a ideia de que eles também estavam adorando aquele lugar vazio que estava ali na arca. Então, alguns vão dizer que acham que não é por essa linha. A maioria vai dizer que provavelmente ele criou 2 bezerros de ouro, porque lembra que ele ficou um tempo no Egito? E talvez ele adotou a idolatria dos egípcios, que adoravam o deus Apis na forma de boi ou bezerro. O erro grave aqui, irmãos, é que Jeroboão cria 2 bezerros de ouro. O mais grave aqui é que ele tira a unidade da divindade. O nosso Deus é um Deus único. Nós não adoramos deuses, nós adoramos Deus. E o mais grave aqui é que ele tira a unidade da divindade de Deus e leva para o politeísmo. O que é politeísmo? A adoração de vários deuses. Ele abriu caminho para o politeísmo dos pagãos. Jeroboão sabia que não haveria resistência do povo, porque o povo gostava de imagens, porque o povo gostava de ídolos. Lembra que quando Moisés sobe ao Monte Sinai e demora, o povo vai para Arão e diz: faz um Deus para nós.
Não se iluda. Essas igrejas estão cheias, estão abarrotadas, porque eles sabem das necessidades das pessoas. Eu ouvi essa semana uma pregação aqui do reverendo Ageu. Eu gosto muito dele. É um pastor presbiteriano, não sei de que cidade ele é. Se alguém souber, me diga. Não sei se é Londrina, bom, eu não sei. Ele é um pastor presbiteriano. E ele falando que a maior igreja de celebridade dos Estados Unidos, ela tem mais de 10 mil membros hoje. Antes dela ser formada, o pastor fez uma pesquisa nas casas e perguntava assim às pessoas: o que você não quer numa igreja? O que não lhe agrada numa igreja? E sabe o que foi que ganhou? As pessoas dizerem assim: olha, nós trabalhamos a semana inteira, nós damos duro a semana inteira e nós não gostamos de ir num domingo para uma igreja em que o pastor só fica falando dos nossos deveres. E em cima disso, ele cria uma igreja extremamente acessível, com um discurso, vamos dizer assim, light, e hoje é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a igreja das celebridades. Então Jeroboão cria isso também em cima daquilo que o povo queria. E a gente sabe, irmãos, que esses 2 bezerros de ouro violou o 2º mandamento, que era: não farás para ti imagem ou escultura. Mas o local que ele escolheu também não foi aleatório. A Bíblia vai nos dizer que ele coloca um em Betel e o outro em Dan. Geograficamente, Betel ficava no sul do Novo Reino, a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Mas não era só isso. Olha Jeroboão como era inteligente. Foi em Betel aonde Abraão edificou o seu primeiro altar. Foi em Betel aonde Jacó teve uma visão de Deus. Foi em Betel aonde a Arca da Aliança ficou um tempo na época do juiz. O que é isso? Jeroboão mexe com a espiritualidade do povo. Jeroboão mexe com o sincretismo do povo. É diferente hoje? Tem que ser no monte, porque no monte Deus fala mais. Tem que ser uma campanha de 7 semanas, porque as 7 semanas é o número da perfeição. E se você faltar uma semana, Deus não vai fazer, porque você faltou uma semana. Tem que ser 7. Ele pega no sincretismo do povo, e o povo começou a dizer: gente, vamos mesmo para Betel. Olha, foi lá que Abraão edificou um altar. Foi lá que Jacó teve uma visão. Vamos para Betel. Ele coloca um em Betel e um em Dan. Dan era no extremo norte do reino, ou seja, os que moravam mais distantes. Acho que o Walsh disse assim: congregue numa igreja que não seja mais perto da sua casa. Congregue numa igreja que seja mais perto da Bíblia. Bom, se você puder juntar as duas coisas, é bom, né? Eu demoro meia hora para chegar aqui. Já a Francimar só passa a rua. Beleza, está na bênção. Né? Se você puder, mas não escolha a igreja por questão geográfica. Escolha a igreja porque ela expõe a palavra de Deus. Escolha a igreja porque vai edificar você e a sua família. Deixe de ser acomodado. Como eu conheço pessoas que estão há anos na mesma igreja, mas porque é perto, Janeide é muito longe, eu não posso ir. E está ali morrendo espiritualmente. Não é edificado, não é ensinado. E foi isso que ele quis. Ele quis botar comodidade nas pessoas. Aí vem aquela pergunta: Janeide, por que o povo gostou? Por que o povo foi, pastor Jorge? Porque era cômodo, irmãos. Porque o povo também estava tendo seus desejos satisfeitos. Irmãos, pense bem.
A presença de Deus só era em Jerusalém. Nós estamos aqui no Velho Testamento. Nós não estamos na visão neotestamentária, em que eu posso orar a Deus lavando prato, lavando roupa, dirigindo. Não, a visão aqui era, a presença de Deus só era em Jerusalém. Tem coisa mais grave do que isso? Quando Salomão terminou a casa do Senhor, o que é que a Bíblia diz? E a glória do Senhor encheu aquela casa. Deus só estava presente em Jerusalém. Que coisa grave. Irmãos, se não havia mais sacrifícios em Jerusalém, não tinha mais perdão de pecados. Aí você diz, não, Juneide, mas ele instituiu sacerdotes, instituiu altares. Sim, mas Deus não estava lá. O que importa é a presença de Deus, irmãos. Não são altares, não é regra, não é nome. Tem que ser assim. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que perdoa pecados. É a presença de Deus que regenera o caído. E o povo estava indo sacrificar, mas não tinha presença de Deus. Quantos templos hoje não tem mais a presença de Deus? Eu não estou dizendo que essa igreja que eu vou falar agora, ela não tem a presença de Deus. Mas eu vou dizer que a palavra é fraca. Eu, há uns, eu acho que 4, 5 anos, não é aqui, tá, irmãos? Ninguém nem conhece. Eu precisava ver alguém pregar para ver se trazia para a consciência cristã, e nós fomos para essa cidade. E a pessoa dessa cidade nos levou nessa igreja. Que templo! Irmãos, para vocês terem ideia, existia, ao mesmo tempo do templo central, que é um escândalo, uma sonorização perfeita. Você passava por uma sala e a pessoa que estava conosco dizia assim, olha, essa sala é o culto em inglês. Porque tem pessoas que não falam assim português, mas frequentam a igreja e elas simultaneamente têm um intérprete. Aí passava por outra sala e dizia, essa aqui é o culto em italiano. Então eu cheguei na igreja dizendo assim, essa palavra vai ser sensacional. Por que uma estrutura dessa? Não foi. Não é o templo, não é o local, é a presença de Deus que faz a diferença. Mas vamos lá. Jeroboão ali tira o culto do povo. Irmãos, não é diferente de hoje. Você já percebeu que hoje quem prega tem que pregar o que agrada as pessoas? Não é isso? O povo estava indo oferecer sacrifício num local que era mais cômodo, que era mais agradável. Não é diferente hoje. Você já percebeu que hoje a gente não pode falar em determinados assuntos? Que o pregador ganha inimigo? A gente hoje não pode mais falar em maternidade? Porque as mulheres casadas que não têm filho ficam com raiva da gente? A gente não pode hoje falar em rede social? Porque as nossas igrejas estão cheias das mulheres loucas para serem blogueiras conhecidas. E a gente falando, a gente vai tocar nelas. E elas ficam com raiva. A gente hoje não pode falar mais em sensualidade, em masculinidade, em fornicação, em homossexualismo. A gente tem que falar o que agrada às pessoas. Porque senão ela vai sair da igreja, ela vai para outra igreja e com um mês ela já tem um cargo lá e ela é bem recebida lá. A gente não pode mais falar em pecado, a gente não pode mais falar em santidade, a gente não pode mais falar naquilo que machuca. Eu via, que eu até postei esses dias, uma citação aqui de John MacArthur. Ele dizendo assim, não tenha medo de ofender as pessoas enquanto você estiver pregando, porque as pessoas ofendem Deus o tempo todo e elas não estão nem aí. Mas nós, se não vigiarmos o nosso coração e a nossa convicção, nós vamos subir aqui pedindo desculpa a vocês quando a gente está expondo a palavra de Deus.
Não se pode tocar em determinadas coisas hoje. Tem que criar um ambiente que as pessoas amem a igreja. Um pastor estava me contando esses dias que na igreja dele chegou uma nova igreja, ela tem 3 anos, ela já está com 2.000 membros. E ele disse que no domingo colocam um tapete vermelho. Irmãos, isso é aqui no Rio de Janeiro, viu? Colocam um tapete vermelho e fica a bandinha cantando: quero que valorize o que você tem. Olha que coisa maravilhosa. Você é um ser, você é alguém. Aí o visitante, quando pisa no tapete vermelho, os membros da igreja fazem um corredor humano e começam a bater palma para eles. E pasmem, cai confete. É sério isso. Já vai passando mais de 2.000 membros. Tem que levar o povo a adorar os bezerros de ouro. Tem que levar o povo a adorar os ídolos desse século. E os ídolos desse século tomaram o lugar da verdadeira adoração. João 4:23, Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Segunda e terceira coisa que nós vamos ver agora juntas, né? Porque são textos que estão muito juntos. A primeira coisa é que ele mudou o lugar do culto. Vamos ler do 31 ao 33, diz assim: Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos lá. Duas coisas que estão juntas aqui, por isso que eu vou falar junto. A primeira coisa foi que mudou o lugar do culto. Está claro para vocês, não está? Amém. Segundo, escolheu os sacerdotes e mudou as festas de Israel. Vamos lá. Um erro leva o outro, viu? A Bíblia vai dizer que ele fez santuários nas montanhas. Irmãos, até aqui, Deus não mandava cultuar em montanhas. Cultuar em montanhas era um hábito pagão. E nós vamos ver que isso foi tão grave que até o cativeiro o povo continuou indo aos montes. O lugar de adoração era primeiro no tabernáculo, depois no templo. Oséias 8:11, nesse contexto aqui, profetizando o cativeiro, ele vai dizer assim: porque Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Edificou altares, só existia um altar em Jerusalém, não existia altares. Os muitos altares fez surgir uma adoração diversificada. Cada um tinha o seu jeito. É diferente hoje? Irmãs, eu acho que eu vou escrever um livro, porque eu já vi cada coisa que é de você dizer que eu estou mentindo. Balé na hora do louvor. Luzes apagadas. Se você for questionar, cada igreja tem sua forma. Fundo musical na hora da palavra. Não é aqui, tá? Eu fui pregar em uma, aí começou o homem. Eu digo: ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar com um fundo musical? Eu não vou conseguir falar. Aí ele fazia: tan, 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 tan. Eu olhei e disse: irmão, olha, eu não tenho essa habilidade de pregar com alguém tocando, não. Dá para o irmão parar? E eu volto lá todo ano. E é interessante que o bichinho está lá. Quando eu subo, o pobrezinho já desce. Que bênção. Né? Não toca. Meu Deus, que coisa. Aí faz o povo chorar, aí faz o povo rir, aí faz o povo se emocionar. Cada um tem sua forma. Pasmem, eu estava vendo agora esses dias. Eu não digo nem pastora, porque não existe pastora, né? Mas uma pastora se vestiu de
que de Mulher Maravilha, e o marido dela de Super-Homem, e fizeram o culto do supercrente. E as pessoas vão, irmãos. O culto não é diversificado. Eu fui pregar em um determinado lugar, que ninguém conhece aqui, e era o aniversário do pastor. E a pessoa disse a mim, irmã Janeide, é você que vai pregar? Hoje o culto é diferente. Eu tenho tanto medo quando o povo vem dizer isso a mim, que o culto é diferente. Olha, o culto hoje vai ser diferente. A irmã pregue rápido, porque é a homenagem ao pastor. Irmãos, não existe culto diferente. Existe culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em espírito e em verdade, culto racional, culto com entendimento, culto com o coração voltado a Ele, culto com aquela expectativa de que Deus vai falar, de que Deus vai nos edificar, de que Deus vai falar conosco, porque nós precisamos dessa santa palavra. Nós não precisamos de culto diferente. Nós não precisamos rir a pregação inteira para dizer, mas foi bom, eu ri tanto. Gente, tem alguma coisa aí. Ele construiu altares, mas vai dizer que ele constituiu sacerdotes. Irmãos, que erro grave. Ele começou a escolher sacerdotes baseado em interesses pessoais, sem os critérios de Deus. Irmãos, é diferente de hoje, por favor. Me diga se eu estou fazendo uma interpretação errada. Por favor, me digam. Deuteronômio 3,6 diz assim, mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Só podia ser sacerdote se viesse da tribo de Levi. Não poderia ser sacerdote se não viesse da tribo de Levi. Jeroboão, quando entra, diz, eu vou escolher quem eu quiser. Para ser sacerdote, era necessário ser servo do sumo sacerdote, no mínimo 5 anos. Ou seja, irmãs, tinha que ter a aprovação de Deus e ser treinado. É isso que a gente vê hoje? Irmãos, tem gente que diz assim, eu sou pastor. Eu digo, eu penso, né? Graças a Deus que Deus não deu essa capacidade das pessoas lerem nosso pensamento. Eu digo, eu não estou acreditando, não. Pasmem. Eu morei numa casa que antes de mim morou um pastor. E a mulher dele não era cristã. Eu disse assim, como é que pode? Como é que um homem é consagrado pastor que a mulher dele não é crente? É diferente de hoje? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dar as qualificações. Entre tantas, ele vai dizer que um pastor tem que ser irrepreensível, esposo de uma só esposa, temperante, apto para ensinar, que governe bem a sua casa. Os filhos têm que ser cristãos, os filhos têm que ser obedientes e tantas outras qualificações. Senão, não dá. É isso que a gente vê hoje. E sabe o que é que me assombra? É que esses pastores têm seguidores. Eu não olho o homem. Quando você for congregar numa igreja, você tem que olhar primeiro se a palavra é exposta. Segunda, se o pastor é um homem idôneo. Senão, não congregue. Não siga. Mas é assim que as pessoas escolhem. São por esses critérios. Irmãos, tem líder que a gente tem vergonha. Eu disse que tem hora que chega nos cantos que tem vergonha de dizer que é pastor. Porque é sinônimo de enrolão, de mentiroso. E agora de adúltero e de fornicador e de pedófilos. Nunca vivemos a pior crise de pastorado dos últimos tempos. Porque não tem sido escolhido com critérios bíblicos. Tem que ser aprovado por Deus. E tem que ter preparo, sim. Tem que ter estudado, sim. Tem que saber manejar a palavra de Deus, sim. Não inverta as coisas. Mas ele começou a escolher sacerdotes pelo seu bel prazer. E a gente vai ver o desastre que foi durante
todos os profetas, quando falam acerca dos sacerdotes, quem eram, como eram, o que faziam e os seus procedimentos. Hoje, qualquer pessoa hoje é pastor. E tem uns até que se intitula, bota a mão na cabeça e diz, eu sou pastor. É interessante, está na igreja, não gosta, já abre um trabalho, um ministério. E a última coisa, ele mudou a festa dos tabernáculos. Israel tinha 3 festas anuais, certo? Que o povo tinha que cumprir. Era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa era para quê? Era para lembrar ao povo a libertação de Israel do Egito. A festa de Pentecostes era a festa das semanas, referia-se às primícias de uma colheita. Eles se reuniam para comemorarem as suas colheitas, a primícia das suas colheitas. É tanto que foi no Pentecostes que teve a descida do Espírito Santo. Estava todo mundo reunido, comemorando a festa dos Pentecostes. E tinha também a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era a festa que durava uma semana. Por quê? Israel ficava uma semana morando em cabanas, morando em tendas, para lembrar que eles foram peregrinos no deserto, e mesmo no deserto Deus cuidou do povo. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Jeroboão não mexeu em todas as festas. Jeroboão não mexeu nem na Páscoa e nem no Pentecostes. Jeroboão mexeu no tabernáculo. E quando nós vamos estudar, é uma festa muito complexa de se entender, mas eu vou tentar resumir aqui. A festa dos tabernáculos era uma festa profética, em que o povo saía dançando, se alegrando, porque falava da alegria do Messias, que iria taberculinizar, é isso, no nosso meio. Que iria habitar, deixa eu falar mais fácil para vocês. Era uma festa profética. Aí ele muda exatamente essa festa, em que o povo comemorava que um dia o Messias iria habitar no meio deles. E a Bíblia diz que a festa era no 15º dia do 7º mês. Olha Jeroboão como era sabido. Jeroboão adiou para o 15º dia do 8º mês. Era tudo parecido, não era? Mas não era igual. Hoje está tudo parecido, não está? Mas não é igual. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver exposição da palavra, se não tiver arrependimento, se não tiver conversão verdadeira de corações, não adianta, não é cristianismo. Se não tiver mudança de vida, pode falar como crente, pode andar como crente, pode ter clichê de crente, mas se não tiver essas coisas, não adianta, não é cristianismo. Pode juntar multidões, pode ter grandes templos, pode ter tempo em televisão, pode ter tempo em internet, pode ter igrejas abarrotadas. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver exposição da palavra, não é cristianismo. Acabou-se. E a gente vai ver, eu estou chegando ao fim, que essas mudanças trouxeram males terríveis, irmãs, à vida espiritual de Israel. O reino do norte durou 209 anos. O reino do norte teve 19 reis. Todos andaram no caminho de Jeroboão. Todos. A Bíblia vai dizer que todos os reinados, inclusive nos dias de Ezequias e Josias, foi quando teve reformas. A Bíblia vai dizer a seguinte coisa: o povo ainda sacrificava nos altos e andava nos pecados de Jeroboão. Como ele fez mal. Mas para terminar, eu quero dizer para você, ainda existia um remanescente. 2 Crônica 11. Vamos lá para a gente terminar. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 11. É nesse mesmo contexto, é nessa mesma história. 13, 17. Olha que coisa linda. 2 Crônicas 11, 13, 17. Para a gente terminar aqui.
Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel. Quem eram esses sacerdotes e os levitas? Que Jeroboão tirou para botar os falsos. Recorreram a Roboão de todos os seus limites. Porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões. E vieram para Judá e para Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Teve uns remanescentes. No comentário de Shed, ele falando sobre esse texto, ele vai dizer assim: podemos estar certos de que alguns puseram o interesse material acima da sua consciência, mas para os fiéis, sua permanência se tornaria impossível. Irmãos, é impossível compactuar com a heresia. É impossível compactuar com o que é errado. Eu não acredito que você fique dizendo, não, mas vamos ver o que é que vai dar. Eu convivo porque não dá. Se isso é falta de maturidade, eu tenho pedido a Deus todos os dias, que tem coisa que eu não aguento. Eu sou sincera aos irmãos. Eu queria mudar a minha feição. Eu queria demonstrar que eu não estou gostando, mas a minha cara está na cara. Tem coisas que eu não aguento mais. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque não dá. Esses sacerdotes e os levitas e algumas pessoas não aguentaram. E a Bíblia vai dizer que foram lançados fora. Fidelidade a Deus e a palavra trará dificuldades. Não se engane dentro da igreja. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu ia te chamar para determinada igreja e disseram que você não. E eu disse a ela, se você está achando que isso é uma ofensa a mim, você está me elogiando. Porque é sinal de que fidelidade à palavra vai trazer pouco público, poucos fãs, vai trazer perseguição. Foram lançados fora. Um detalhe, viu, irmãs? Os sacerdotes, eles eram sustentados pelo povo. Quem era da tribo de Levi não tinha o direito nem de receber herança. E eu pergunto, esses homens ficaram vivendo de quê? Da fidelidade de Deus, da graça de Deus, do sustento de Deus. Porque quem sustenta homem e mulher de Deus é Deus. É Ele que supre todas as coisas. Não vamos mudar discurso. Não vamos criar atalhos para agradar A e B. Vamos ser fiel a Deus, porque maior é aquele que nos chamou. E a Bíblia diz que através da piedade daqueles homens, Roboão passou 3 anos em paz. Ainda existe um remanescente. Vamos viver o verdadeiro cristianismo. Cristianismo é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ali no Gólgota. Foi a maior expressão de amor que você pode ter experimentado na sua vida. E por causa disso, você vai viver a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Quero terminar aqui com uma citação de um puritano que disse assim: essa é a era dos cristãos sem Cristo. Possuem uma igreja, participam de um culto, possuem cartão de membro e certificado de batismo. Cantam, pregam, convidam os outros para irem à igreja e são fiéis cumpridores de uma agenda religiosa. Falta, porém, a essência de um verdadeiro cristão, ter o caráter de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra no nosso coração.